Talvez você tenha visto que ontem saiu a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, e o mercado financeiro aqui no Brasil reagiu fortemente, a nossa bolsa caiu, o dólar subiu. Eu quero conversar com você hoje sobre o que é isso, o que está acontecendo, por que a gente aqui no Brasil precisa estar atento e atenta para esse tipo de movimento, principalmente porque aqui nesse canal eu falo com profissionais de mercado financeiro. E se você trabalha no mercado financeiro, você precisa saber explicar esse tipo de movimento para o teu cliente, para os teus pares lá na agência, no escritório onde você trabalha, porque esse é um assunto que impacta diretamente o nosso bolso aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro mais completo. Eu tenho aulas que ajudam você a se preparar para as principais certificações do mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord e CFP. E para além disso, eu trago aqui no canal também vídeos como este de hoje, onde eu faço estudos de caso, trago informações relevantes para que você possa formar a sua opinião e conversar com o seu cliente de igual para igual, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas, eu quero colocar aqui para você uma matéria, tá? Que saiu na CNN, aliás, não só na CNN, né? Corrigindo, saiu em toda a imprensa, saiu até num jornal nacional da vida, sobre a reação do nosso mercado aqui em relação à mudança de postura do Comitê de Política Monetária norte-americano, tá? Eu vou ler aqui o que saiu na CNN, porque essa matéria eu achei que tem uma leitura bastante tranquila e depois eu quero explorar com você dados que corroboram essa informação e pensar o que será que pode acontecer com a nossa economia com base nesse movimento. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, ó. Mercados reagem com surpresa a tom mais duro, vou destacar aqui, ó, tom mais duro do Banco Central americano. Significa dizer o seguinte, que o mercado já esperava que o Banco Central norte-americano sinalizasse uma elevação de taxa de juros na próxima reunião. No entanto, a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, o FONC é como se fosse o nosso Copom aqui, tá? A ata do FONC, ela veio mais dura, veio dizendo que, além de possível elevação de taxa de juros, claro, não com essas palavras, o Banco Central norte-americano considera enxugar a liquidez do mercado. Vamos entender o que é isso, vamos olhar para alguns números. Tom mais duro do que o mercado esperava, surpreendeu os investidores, tá? E aqui tem a Priscila Yazbek. Aliás, diga-se de passagem, eu tive a alegria de participar e ser convidado para participar de um programa lá na CNN chamado O Grande Debate Investimentos, que inclusive foi mediado ali pela Priscila Yazbek, uma jornalista extremamente competente. Se você não viu a minha participação na CNN, eu vou deixar o card aqui, ó, do vídeo para você dar uma olhada. Aqui em cima vai ter o card para você assistir. Foi bem legal a minha participação lá pra gente falar sobre renda fixa versus renda variável, tá bom? Então vamos lá, olha só. Os mercados ao redor do mundo refletem, nessa quinta-feira, dia 6, a ata do Banco Central americano, Fed, que surpreendeu os investidores. O grande destaque foi a divulgação, vamos lá. Depois de meses dizendo que a inflação é transitória e sinalizando que não subiria os juros tão cedo, então, ó, o Banco Central norte-americano vinha batendo nesse martelo, dizendo que sua inflação era transitória, que ela iria ceder mesmo que ele não mexesse nos juros, tá? Havia ali uma precificação de elevação da taxa de juros norte-americana para setembro. Agora, ele veio sinalizando que pode ser que na próxima reunião já tenha elevação, tá? Então, ó, ele mudou o tom, foi mais duro do que o mercado esperava. Os principais pontos destacados por analistas foram a probabilidade precificada de subida de juros acontecer já em março, tá? E aí, olha só, o ponto que eu quero mais chamar a atenção da ata é isso aqui, ó. Conforme destaca a Genial Investimentos, antes da pandemia, o Federal Reserve tinha cerca de 4 trilhões de dólares em seu balanço. Com as compras de ativos na pandemia, esse número passou para quase 4 trilhões de dólares, ou seja, ele mais do que dobrou o balanço. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, membros do Fed
também defenderam o início da redução do balanço patrimonial de 8,8 trilhões. Ou seja, o que é esse balanço patrimonial? Olha só. Quando o Banco Central, e aí não precisa ser o Banco Central norte-americano não, pode ser o nosso Banco Central. Quando o Banco Central compra ativos no mercado, então vamos pegar aqui um assunto que a gente estuda para certificação, CPA 20, CEA, Ancord, CFP. Quando a gente está falando que o Banco Central vai ao mercado comprar ativos, aqui no Brasil a gente chama isso de política de open market. Então é o Banco Central comprando ativos. Se ele compra, o ativo passa a fazer parte do seu balanço e o dinheiro entra na economia. Então é uma injeção de liquidez na economia. Então quando a gente vê essa matéria que diz que o Banco Central norte-americano saiu de 4 trilhões para 9 trilhões, ela está dizendo pra gente o seguinte, olha, o Banco Central norte-americano injetou na economia 5 trilhões de dólares. E agora ele está querendo reduzir isso, ou seja, enxugar essa liquidez. Esse é o principal ponto da reação do mercado. O Banco Central querendo enxugar a liquidez, tá bom? Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, refletindo as baixas em Nova York. Na Europa, as ações negociavam com forte baixa pela manhã. Aí vem a pergunta, tá, Thiago, mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho de me preocupar? Vamos lá, vamos entender isso, olha só. Primeiro, eu trouxe aqui alguns dados para corroborar aquilo que está escrito aqui na imprensa. Então isso que você está vendo na tela agora, tá? É o balanço do Banco Central norte-americano. Então essa linha aqui mostra a quantidade de ativos, tá? E você pode ver que aqui ela subiu, depois ela vinha subindo e quando ela estava invertendo a tendência aqui, ou seja, quando estava querendo enxugar, o que aconteceu? Veio o Covid-19 e aí o Banco Central norte-americano retomou isso, dando uma pancada de compra de ativos para quê? Para injetar liquidez nos mercados, tá? Então, olha só que curioso que eu quero mostrar nesse gráfico para que você possa ter uma noção de proporção. Lá em 2008, quando a gente teve a crise do subprime, ele deu aqui esse punch para cima, ou seja, o Banco Central lá em 2008 resolveu comprar muitos ativos. E pumba, subiu bastante aqui o balanço dele. E aí, deu uma queda, ele veio subindo e tal, e quando estava revertendo a tendência, o que aconteceu? Veio o Covid. Mas olha em proporção, o que aconteceu? O tamanho dessa injeção de liquidez aqui é muito maior. Isso provocou inflação. Vou falar sobre a inflação nos Estados Unidos e a inflação no Brasil, inclusive, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pegar essa informação e fazer uma associação com essa outra informação que eu trouxe num gráfico separado, que aliás, olha, tá fazendo uma propaganda aqui de um curso maravilhoso nesse site. Olha só, esse aqui mostra a quantidade de dinheiro em circulação lá nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de M1, tá? Quando a gente está falando de dinheiro em circulação, tem lá os meios de pagamento, meio de pagamento 1, meio de pagamento 2, que é o tal do M1, M2, M3 e por aí vai. O que é o tal do M1? É o dinheiro em poder da população, que significa grana em espécie na mão das pessoas, mas também o saldo disponível em conta corrente. Então, olha só, não é uma mera coincidência, é uma relação 100% causal, ou seja, o fato do Banco Central norte-americano comprar ativos e aumentar o seu balanço necessariamente causa esse aumento de dinheiro em circulação, esse aumento de liquidez. Agora eu quero que você pense aqui comigo, situação do mundo, não só do Brasil, tá? Do mundo em 2021, 2020, por aí vai. Um monte de setores da economia parado em razão da pandemia. Só que, embora nós tenhamos muitos setores da economia que paralisaram, ora, a nossa necessidade de demanda, ela não caiu. A gente continua tendo necessidade de energia, de alimentação e tudo mais. Claro, a gente mudou um pouco o padrão de consumo, mas a gente continua demandando. Então, a gente tem grana em circulação e, na prática, a gente tem menos produtos sendo produzidos. O que na prática aconteceu é que isso provocou uma inflação no mundo, tá? E olha, nós no Brasil estamos sim sofrendo com a inflação, mas a gente precisa ser honesto com as nossas análises. Sim, é verdade que a inflação que estamos vivendo hoje não é um privilégio, se é que a gente pode chamar de privilégio, né? Não é uma exclusividade tupiniquim, ou seja, não é uma exclusividade do Brasil. É um problema global. Mas é importante que se diga, apesar de ser um problema global,
a inflação do Brasil é a terceira pior inflação do G20, eu já vou te mostrar. Mas antes de eu mostrar a inflação, eu quero mostrar esse outro gráfico aqui, que é exatamente esse mesmo gráfico, exatamente o mesmíssimo, tá? Porém, é do próprio site do Fed, que é o Banco Central lá norte-americano. Por que eu quero trazer aqui? Porque aqui ele mostra essas barras cinzas. Essas barras cinzas são períodos de crise econômica. Então, a gente tem aqui 2020, que é o Covid, a gente tem aqui o subprime, em 2008, a gente tem aqui a bolha dos .coms lá em 2000, tá? Então ele vai trazendo isso. E eu quis destacar para que você possa ver que em cenários de crise é normal o Banco Central norte-americano tentar socorrer ou sair da crise colocando mais dinheiro na economia. Mas olha, mesmo na crise do subprime, que durou um baita tempo, você pode ver aqui, ó, mesmo nessa crise, nada se compara ao que foi feito agora com o Covid. Olha o tamanho dessa pancada aqui, tá? Isso aqui é o tal do dinheiro em circulação. E aí, o que acontece? Qual que é a grande consequência disso? Quando o Banco Central norte-americano diz pra gente o seguinte, olha, eu, Banco Central, vou começar a subir a minha taxa de juros e também vou começar a enxugar a liquidez de mercado, na prática, o que tende a acontecer é que investidores do Brasil e do mundo tendem a sair com o seu capital e em busca de investir esse título lá nos Estados Unidos, porque agora o investidor passa a ganhar mais com a elevação da taxa de juros em um título que é absolutamente seguro. O título dos Estados Unidos é considerado o título de baixo risco global, ou seja, o título mais seguro do mundo. Então, olha só, consequências para o Brasil aqui. E por que isso é importante? Olha só. Elevação de taxa de juros lá nos Estados Unidos tende a atrair capital para lá. Se os Estados Unidos atrai capital para lá, significa dizer que o Brasil, nosso país aqui de meu Deus, vai ter mais dificuldade de atrair capital para cá, porque não dá para concorrer, né? O Brasil é um país emergente. Em outras palavras, o que pode acontecer, inclusive, é até uma própria fuga de capital do Brasil para lá. E o que na prática significa dizer que quando isso acontecer, se acontecer, vai haver uma demanda maior por dólar e uma oferta maior de real. O que na prática significa dizer que o preço do dólar tende a subir ainda mais em relação ao real. E é aí que, como diz aquela música, é aí que mora o perigo, não é mesmo? Por quê? Se o preço do dólar sobe ainda mais, a gente vai ter problemas de inflação ainda maiores. Por quê? Toda a nossa economia ela é globalizada, então tudo que a gente consome aqui, ele tem um pé no dólar. Por mais que você não queira aceitar, essa é a realidade. O pãozinho que você come lá na sua padaria de manhã, ele tem um pé no dólar. Por quê? Para produzir o pão, a gente precisa de trigo e o Brasil não produz trigo suficiente para o consumo interno, então a gente precisa importar. O remédio que a vovó e o vovô precisa comprar na farmácia depende de insumos que são dolarizados. O que eu estou querendo dizer para você é que este movimento lá dos Estados Unidos pode provocar uma elevação do preço do dólar em relação ao real e uma consequente inflação aqui no Brasil. Mas para falar sobre isso é importante deixar claro que a gente, quando está falando de mercado financeiro, a gente tem de ter em mente que não existe uma linha reta para nenhuma análise. O que eu quero dizer é que, apesar de esse movimento provocar uma tendência de elevação do dólar, que aliás é o que nós observamos no dia de ontem, quando saiu essa ata, veja, existem tantas outras variáveis envolvidas e eu não quero dizer para você que é isso que vai acontecer com o dólar no curto prazo. Só quero que você tenha essa leitura. Aí a gente vai associar tudo isso ao momento que o Brasil está vivendo. 2022 é um ano de eleição, é um ano que tipicamente os mercados ficam mais voláteis, é um ano que tipicamente os candidatos à presidência, eles precisam trazer ideias que são ideias populistas para conseguir angariar votos. Então, significa dizer que o presidente Bolsonaro, por exemplo, pode trazer ideias populistas e que comprometam a saúde fiscal do país. Mas não só ele, que o seu opositor, que hoje lidera as pesquisas, também tende a trazer ideias populistas que podem comprometer ainda mais a saúde fiscal do Brasil.
Então, se a gente junta esse cenário global, esse cenário externo, que é dos Estados Unidos, que nós não temos nenhum controle, mas o cenário político no Brasil, as chances são de que a gente pode ver o dólar disparar mais um período aí e a gente ter uma inflação ainda pior. Trazer mais uma informação aqui para você que eu disse que traria a respeito da inflação. Então, vou vir aqui, tá? E eu vou colocar aqui, ó, indicadores para a gente pegar aqui de inflação, ó, taxa de inflação, tá? E aqui eu vou selecionar G20, os países do G20, que são os principais países economicamente falando aí do mundo. Então, é uma pena que se eu clico aqui ele não classifica, mas olha lá. A Argentina tem 51% de inflação nos últimos 12 meses, a Austrália 3%, o Brasil 10,74%. A gente vai descendo, Canadá, China, zona do euro, a França, a Alemanha, a Índia, a Indonésia, a Itália, o Japão, o México, os Países Baixos, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Olha a inflação dos Estados Unidos como que tá alta, 6,8%. Mas eu quis ler todos para que você pudesse ver. Olha só, primeira, a inflação, maior inflação do G20 é a da Argentina, 51%. É surreal pensar nisso, né? Se bem que nós já vivemos. A segunda maior é a da Turquia, 36%. E a terceira maior inflação é do Brasil. Então, sim, inflação é um fenômeno global, mas eu quis mostrar para você que apesar de ser global, nós estamos ganhando apenas da Argentina e da Turquia. E este movimento do Fed, sinalizando ontem, pode provocar um aumento ainda maior da inflação, já que, como eu disse, muita coisa é precificada em dólar e esse movimento tende a puxar o preço do dólar para cima. Repito, toda vez que eu falo tende, tá? Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é uma leitura que a gente faz em relação a isso. Então essa é a razão pela qual nós que estamos aqui no Brasil, precisamos estar atentos a esse tipo de movimento. E eu reconheço que o assunto que eu falo aqui, ele é um assunto que eu chamo de um assunto de bolha. Não é um vídeo que vai viralizar para que todo mundo veja, não, mas você que me assiste e que trabalha no mercado financeiro, você precisa desempenhar um papel muito importante de educação e de orientação lá na ponta com o teu cliente, para que o teu cliente possa entender esses movimentos e tomar melhores decisões de investimentos, tomar melhores decisões de consumo, de crédito e tudo mais, tá bom? Mais um dado importante que eu separei, mas eu não havia mostrado, é esse dado aqui, ó, que vai corroborando com tudo que eu falei até agora. Isso que você tá vendo aqui na tela é a curva de rendimento dos títulos longos lá dos Estados Unidos. Então aqui, ó, a gente vai trabalhar com os títulos do Tesouro que vencem em 10 anos. O ponto principal que eu quero destacar nesse gráfico para você é isso aqui, ó. Essa linha azul clara, ela mostra como estava a taxa há um ano atrás. Há um ano atrás, a taxa era 1,08, tá? Essa linha vermelhinha, ela mostra como estava essa mesma taxa há um mês atrás. 1,48. Como ela está agora, 1,74 aqui arredondando. O que eu estou dizendo com isso é que já está sendo precificada essa sinalização de mudança de preço nesse ativo, tá bom? Então, isso sinaliza o seguinte, olha, já tá pagando mais, vamos investidores levar o dinheiro para lá e claro, isso vai impactar no preço dos ativos. E aproveitando que eu estou aqui gravando, deixa eu ver como é que tá neste exato momento o preço do dólar em relação ao real. Nesse exato momento que eu tô gravando, ele tá caindo um pouco aqui, ó. Tem uma queda de pouco, 0,15 aqui, que é uma queda significativa, mas é importante a gente entender que ontem a gente teve essa precificação violenta e vamos ver o que deve acontecer aí nos próximos meses. E olha só, esse mesmo site, ele traz pra gente esse monitor de juros do Fed. Se a gente clicar aqui, olha que interessante. Ele vai mostrar pra gente como que o mercado tá precificando ou projetando uma mudança de taxa em relação de probabilidade. Isso é feito sempre com base nos contratos futuros, tá? Mas esse lance de contrato futuro a gente pode tratar num outro vídeo. Então a próxima reunião do Fed, lá do FONC, é no dia 16 de março. E tá aqui, ó, 68% aproximadamente dos players de mercado estão apostando que a taxa suba para 0,5, né? Fique dentro dessa banda, porque lá eles trabalham com uma banda um pouco diferente. 38% apostam na manutenção e ainda tem 3,5% dos participantes do mercado apostando numa alta mais significativa, numa pancada maior.
O que pode acontecer, provavelmente é isso aqui, e isso já, se for isso, já está precificado nessa alta dos títulos longos lá dos Estados Unidos, nessa nossa precificação de dólar, mas o principal ponto que a gente precisa olhar é como que o Banco Central vai agir para enxugar a liquidez. Porque em outros períodos da história, ele enxuga a liquidez em momentos diferentes do momento da elevação de taxa. Sobe a taxa e depois de muito tempo começa a mudar essa política de liquidez de mercado. Agora, a sinalização é um pouco diferente, por isso que no dia de ontem os mercados ficaram eufóricos, bolsas do mundo inteiro caíram, aqui não foi diferente, e eu queria que você ficasse ligado e ligada nesse assunto. Eu quero saber o seguinte, esse tipo de vídeo aqui pro nosso canal faz sentido? Se faz sentido, deixa aqui um comentário e mais, compartilhe esse vídeo para que uma outra pessoa possa entender e fazer essa leitura. Quanto mais pessoas entenderem essa leitura macro, mais a gente vai conseguir orientar melhor os nossos clientes nas tomadas de decisões e sermos, como eu costumo dizer, profissionais mais completos, tá bom? Eu fico aqui aguardando o teu comentário, o teu joinha e a gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.